Capítulo 26. O poder da humildade genuína. O que poderia ter sido pode ser. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Já percebeu como as crianças pequenas são diretas? Elas não perdem tempo com discursos longos, nem fazem rodeios. Vão direto ao ponto naquilo que querem e fazem muitas perguntas. Por quê? Porque querem respostas. Com muita frequência, na idade adulta, quando nos aproximamos de Deus com perguntas, já achamos que sabemos a resposta e mais tentamos convencê-lo a seguir nossa sabedoria do que demonstramos uma atitude flexível de quem quer aprender de sua sabedoria. Entretanto, a verdadeira humildade se prostra diante de uma sabedoria superior. Na verdadeira humildade, reconhecemos que não temos força nem sabedoria por nós mesmos. Precisamos depender de Deus, assim como as crianças pequenas dependem dos pais. As crianças também são conhecidas por sua honestidade gritante. Já estive com grupos de crianças que pediram perdão a Deus por seus pecados de forma honesta e direta, e depois consertaram as diferenças umas com as outras. Seu exemplo de humildade levou lágrimas aos olhos dos pais e convenceu meu coração de sua grande necessidade. De fato, temos muito a aprender com as crianças. Cristo nos disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Essa foi uma declaração de significado profundo nos dias de Cristo, mas sabemos que foi um choque para os discípulos e para todos os outros que estavam ouvindo, pois era o contrário do que a cultura ensinava. Até mesmo hoje, em nosso modo humano de pensar, não faz sentido se tornar criança novamente. A progressão lógica é que avancemos em nosso pensamento, que nos tornemos mais astutos, estudados, conhecedores da Bíblia, maduros, não mais infantis. Então, o que Cristo queria dizer? Continuemos a leitura. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ah, humildade. É claro que sabemos tudo sobre a humildade. Muitos de nós se orgulham da própria humildade. Quando as pessoas falam de nós e dizem coisas como "ele é tão humilde", nosso coração palpita de alegria. Quando alguém pergunta como realizamos algo, respondemos com toda a eloquência apontando para cima. Não fui eu, foi ele. Não mereço crédito. Muitas vezes, porém, nosso coração sussurra: sim, mas você trabalhou muito no projeto. Deus não poderia ter feito sem você. A verdadeira humildade, que não produz orgulho de si mesmo, é um dom raro que só Deus pode dar. Mas é dessa humildade focada em Cristo que necessitamos desesperadamente. Conforme certo cristão expressou de forma profunda, a vida cristã só pode ser explicada em termos de Jesus Cristo. E, se sua vida cristã só pode ser explicada em termos de quem você é, sua personalidade, sua força de vontade, seus dons, seus talentos, seu dinheiro, sua coragem, sua escolaridade, sua dedicação, seu sacrifício ou qualquer coisa sua, você pode até ter uma vida cristã, mas não a está vivendo. Em 1902, a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava começando a se expandir rapidamente. Grandes coisas estavam acontecendo em diversas frentes à medida que a obra avançava. Mesmo assim, alguma coisa estava em falta. Essa única coisa, se vivenciada, traria todas as outras bênçãos consigo, e a obra seria terminada. Ao se referir a essa ausência, Ellen White contou com tristeza uma visão que recebeu. Um dia, por volta do meio-dia, eu estava escrevendo acerca da obra que poderia ter sido realizada durante a última reunião da Associação Geral, caso os homens que estão nos cargos de confiança tivessem seguido a vontade e os caminhos de Deus. Os que receberam grande luz não andaram de acordo com essa luz. O encontro foi encerrado e a situação não foi resolvida. As pessoas não se humilharam diante de Deus como deveriam ter feito, e o Espírito Santo não foi concedido. Eu tinha escrito isso muito tempo antes,
quando eu tinha perdido a consciência e me parecia estar testemunhando a cena em Battle Creek. Estávamos reunidos no auditório do tabernáculo. Foram feitas orações, um hino foi cantado e outra oração foi oferecida. Fervorosa súplica foi feita a Deus. A reunião foi destacada pela presença do Espírito Santo. A obra foi profunda e algumas pessoas presentes choravam visivelmente. Um daqueles ergueu-se de sua posição inclinada e declarou que no passado não estivera em união com algumas pessoas, que não sentira amor por elas, mas que agora via a si mesmo tal qual era. Com grande solenidade, repetiu as palavras da mensagem à igreja laodiceana. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Sim, essa é a minha condição. Meus olhos se abriram, meu espírito tem sido duro e injusto. Pensei de mim mesmo como sendo justo, mas agora meu coração foi quebrantado e posso ver minha necessidade do precioso conselho daquele que me conhece completamente. Oh, quão graciosas e compassíveis são as palavras: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3, 17 e 18. O orador volveu-se para os que haviam estado a orar, dizendo: temos algo a fazer. Necessitamos confessar nossos pecados e humilhar o coração diante de Deus. Ele realizou confissões de coração quebrantado e então se dirigiu a vários dos irmãos, um após o outro, estendendo-lhes a mão e pedindo perdão. Aqueles a quem ele falara se ergueram de um salto, realizando também suas confissões e solicitando perdão, e logo se abraçavam uns aos outros, chorando. O espírito de confissão se espalhou por toda a congregação. Foi uma experiência pentecostal. Ergueram-se louvores a Deus, noite adentro, estendendo-se quase até a manhã, e a obra foi realizada. As seguintes palavras foram repetidas muitas vezes, com enunciação bem clara: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Ninguém se orgulhava de ter feito uma confissão sincera e aqueles que dirigiam essa obra eram os únicos que tinham alguma influência, mas não antes de terem corajosamente confessado seus pecados. Havia uma alegria como nunca antes fora vista no tabernáculo. Então, voltei à minha consciência e por um pouco de tempo não sabia onde estava. A caneta ainda estava em minha mão e ouvi as seguintes palavras: isso é o que deveria ter acontecido. Deus está esperando para realizar tudo isso pelo seu povo. Todo o céu está esperando para conceder a graça. Eu fiquei imaginando onde poderíamos ter chegado se isso tivesse ocorrido durante as últimas reuniões da Associação Geral. Então, a agonia do desapontamento me envolveu, quando me apercebi de que aquilo que eu testemunhara não tinha de fato acontecido. Aquilo que poderia ter sido não aconteceu em 1902, mas pode acontecer hoje. A Bíblia nos diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago 4, 8 a 10. Conforme outro autor escreveu, é fácil achar que nos humilhamos perante Deus, mas a humildade perante os seres humanos é a única prova suficiente de que nossa humildade diante de Deus é real. O humilde não sente ciúmes nem inveja. Consegue louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados em sua frente. É capaz de tolerar quando os outros são louvados e ele é esquecido, porque na presença de Deus ele aprendeu a dizer com Paulo: não sou nada. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não agradou a si mesmo e não buscou a própria honra como o Espírito da sua vida.
o retiro de pastores que transformou vidas. Não faz muito tempo, um grupo de pastores se reuniu para um retiro de 3 dias na Associação Transilvânia Norte, na Romênia. A princípio, o programa prosseguiu conforme o planejado, mas no segundo dia, algo inesperado aconteceu. O pastor Ioan Capian Tatar, secretário e ministerial da União Romena, apresentou um devocional no fim da tarde sobre o ministério do profeta Neemias, do Antigo Testamento. O devocional estava marcado como parte do retiro. Inicialmente, os pastores começaram a conversar sobre a necessidade de reparar e restaurar os muros, seguindo o exemplo de Neemias. Na primeira parte desse debate, um pastor disse que havia ido ao retiro orar, mas desde que chegara havia sentido a necessidade de fazer mais. Então, começou a confessar e pedir perdão aos colegas por ter sido crítico em relação a eles, sobretudo à administração do campo. Em resultado, um pastor após o outro começou a confessar os próprios pecados e pedir perdão aos colegas pela dor e os males que havia causado de forma específica aos outros. Os participantes contam que sentiram o Espírito Santo de maneira poderosa à medida que o espírito de humildade e reconciliação prosseguiu. Isso durou mais de 2 horas. Além de os pastores pedirem perdão pelos erros cometidos uns contra os outros, também confessaram publicamente suas falhas em relação a Deus, por causa de prioridades equivocadas. A maioria dos que estavam na reunião se emocionou e lágrimas encheram as faces. Como os pastores se mostraram dispostos a se abrir e ser honestos uns com os outros, as máscaras caíram e muita cura aconteceu. Essa experiência levou a uma mudança total de prioridades para muitos dos pastores. Como então podemos obter verdadeira humildade? Como nos humilhar de tal maneira que o Espírito de Deus seja verdadeiramente derramado? Venho orando a esse respeito há algum tempo. Muitas vezes, quanto mais velhos e experientes no ministério nos tornarmos, mais difícil é nos humilhar e reconhecer nossas fraquezas diante dos outros e de Deus. No livro Pastoral Ministry, Ministério Pastoral, encontramos o seguinte: foi-me mostrado que muitos correm o maior perigo de falhar em aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Quase todos negligenciam o autoexame. Recebe-se muito mais força ao se gastar 1 hora por dia em meditação, lamentando as próprias falhas e corrupções do pecado, suplicando pelo amor perdoador de Deus e pela certeza do perdão dos pecados, do que em muitas horas e dias, familiarizando-se com cada uma das objeções à nossa fé, bem como com as mais poderosas evidências a seu favor. O contexto dessa declaração é que um pastor, embora bem versado em todas as doutrinas, não permitia que o Espírito Santo entrasse em seu coração. É claro que devemos conhecer a Bíblia de capa a capa e nos fortalecer na doutrina bíblica correta. Todavia, o mais importante é permitir que Deus quebre nosso coração. Ellen White roga que o espírito soberbo se curve em humilhação, que o duro coração seja quebrantado, que não haja mais mimos, autocomiseração e exaltação do eu. Olhem, olhem àquele a quem nossos pecados pregaram na cruz. Vejam-no descendo, passo após passo, a senda da humilhação para nos erguer, humilhando-se até o ponto de não ter mais onde baixar, e tudo para nos salvar, a nós, a quem o pecado abateu. Seremos nós tão indiferentes, tão frios, tão formais, tão orgulhosos, tão autossuficientes? Quem entre nós segue fielmente o modelo? Quem começou e continua na batalha contra o orgulho próprio? Quem tem, com determinação, lutado contra o egoísmo até expulsá-lo do coração e da vida? Necessitamos de uma experiência mais profunda. Já falei sobre o perigo de basear nossa fé apenas na experiência. É nesse ponto que muitos se enredam no erro, porque são dirigidos pela busca por uma experiência emocional. Embora precisemos ter a certeza de que estamos enraizados e consolidados na palavra de Deus, também devemos nos lembrar
de que somos seres emocionais e, por isso, necessitamos de mais do que mero conhecimento intelectual. Precisamos de uma experiência no coração. No que diz respeito à caminhada espiritual, muitas pessoas têm o conhecimento intelectual, tomaram a decisão de crer em Deus, mas lhes falta uma experiência de coração com o Senhor. Não o conhecem pessoalmente, não experimentaram genuinamente o que significa andar em harmonia com Deus a cada dia. Ao falar de nossa necessidade de uma experiência de vida mais profunda, a irmã White escreveu o seguinte: todos nós precisamos obter muito mais profunda experiência nas coisas de Deus do que temos obtido. O próprio eu tem de morrer e Cristo deve tomar posse do templo da alma. Ela acrescentou: a fé e a oração são necessárias a fim de que possamos contemplar as coisas profundas de Deus. Nossa mente é tão restringida por ideias estreitas que só captamos visões limitadas da experiência que temos o privilégio de alcançar. Tenho uma amiga querida chamada Phyllis, que toca meu coração toda vez que ora e fala. É uma cristã madura, líder em sua igreja e dirige um grupo de estudos da Bíblia em nossa comunidade. É racional, emocionalmente estável e sempre procura meios de ajudar os outros. Quando fala sobre as coisas de Deus, sobre como ela o vê mudar a vida das pessoas ou de algo que ele lhe ensinou por meio da palavra, lágrimas muitas vezes brotam em seus olhos. Quando ela ora durante o culto ou reunião de estudo da palavra, com frequência se emociona ao derramar seu amor e adoração a Deus, bem como sua gratidão pelas ternas misericórdias do Senhor. Que testemunho poderoso tem sido para mim! Algumas pessoas podem até não ver com bons olhos essa expressão de emoções, considerando-a sentimental demais, mas vejo em Phyllis alguém que compreendeu de verdade o que Cristo fez por ela. Entende o que significa ter a experiência de permanecer em Jesus. Para Phyllis, a religião não é apenas professar uma fé, mas Cristo tocou até o âmago de seu ser, e isso se revela não só em orações ou testemunhos públicos, mas no decorrer prático de sua vida cotidiana. Mais de nós necessitamos desse tipo de experiência do coração, uma experiência que nos leva às lágrimas pela bondade do amor de Deus. Lembre-se de que a existência de emoções não significa fanatismo. Somos instruídos a amar o Senhor de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma e todas as forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Marcos 12:30. O amor envolve emoções e sentimentos. Quanto mais amamos a Deus, mais nossos sentimentos crescem e mais profunda nossa experiência pessoal de intimidade com o Senhor se torna. Em um reavivamento genuíno, emoções de amor, contrição, arrependimento e maior apreço pelo amor e sacrifício de Deus costumam estar presentes. As emoções em si não são aquilo que buscamos, nem são necessárias para o reavivamento, embora cada um de nós responda de maneira diferente à atuação do Espírito. Não devemos afastar as emoções quando elas são acompanhadas de uma consagração mais profunda. Necessitamos de uma experiência mais profunda, muito mais do que até imaginamos ser possível. Precisamos nos converter diariamente, pois a inspiração nos diz: seguir a Jesus requer sincera conversão no princípio e uma repetição dessa conversão a cada dia. Essa é a chave. Lições do reavivamento galês. Depois de anos de oração particular, implorando para ser preenchido de maneira mais profunda pelo Espírito Santo, humilhando o coração diante de Deus, deixando o pecado e se privando de prazeres egoístas, um jovem desconhecido, de repente, se levantou da obscuridade para a fama, quase instantânea, por todo o país de Gales. Seu nome era Evan Roberts, o universitário cujo papel foi fundamental para que acontecesse o avivamento galês de 1904. Esse movimento, que se originou em Logor, foi registrado como o maior reavivamento global que a igreja presenciou em mais de 200 anos. Na primeira reunião feita por Roberts, 17 pessoas entregaram a vida a Cristo.
Mas logo toda a vila de Logor, bem como habitantes de cidades e vilas vizinhas, enchiam as ruas em volta da casa onde ele pregava, implorando para entrar. Com frequência, os cultos se estendiam até bem tarde da noite e, quando despedida, a congregação não queria ir embora. Embora não houvesse nenhum programa sofisticado, as pessoas continuavam a comparecer noite após noite, atraídas pelo poder do Espírito Santo. Evan Roberts não era um pregador poderoso. Na verdade, sua mensagem era bem simples. Primeiro, confesse qualquer pecado conhecido a Deus e conserte qualquer injustiça cometida a outras pessoas. Segundo, deixe qualquer hábito duvidoso. Precisamos abrir mão de hábitos ou estilo de vidas pecaminosos. Terceiro, devemos obedecer ao Espírito prontamente. Não podemos procrastinar. E quarto, devemos confessar nossa fé em Cristo publicamente. Ver Mateus 10:32 e Lucas 12:8. Em resultado dessa mensagem simples, uma sensação profunda de temor e convicção do pecado, trazida pelo Espírito Santo, sobrevinha a todos, inclusive a aqueles que compareciam para criticar ou condenar as reuniões de oração. E a obra de Deus, evidenciada pela mudança no coração e reforma na vida das pessoas, era cada vez mais profunda. Robert apelava aos ouvintes: devemos esvaziar as igrejas de todo sentimento ruim, toda malícia, inveja, todo preconceito e desentendimento. Só se prostre em oração quando todas as ofensas houverem sido perdoadas. Mas, se você sente que não consegue perdoar, incline-se até o pó e rogue por um espírito perdoador. Você o receberá. Em consequência de seguir esses 4 princípios simples, grupos poderosos de oração começaram a se espalhar por toda parte e os cultos de oração das igrejas foram revitalizados por todo o país. Em muitas igrejas, a vigília de noite inteira foi restaurada ou introduzida pela primeira vez, resultando no mover real do Espírito de Deus. Este proveu convicção do pecado, confissão e reconsagração, tanto de ministros quanto de membros leigos. Em algumas regiões, as igrejas realizaram vigílias da cidade inteira unida em oração ao longo da noite, intercedendo diante de Deus por toda a comunidade. Pastores espirituais, preocupados com o revivamento verdadeiro, passaram a buscar a Deus em jejum e oração em prol de suas igrejas, e muitos testemunharam graciosas manifestações da obra do Espírito Santo como nunca haviam visto antes. Ao falar sobre esse movimento que se espalhou por todo o país de Gales, o pastor Ron Clouzet resume: o espírito religioso tomou conta do país de Gales. Em 5 anos, 500 mil de pessoas se tornaram cristãs. Os bares foram à falência por falta de frequentadores. Casos de gravidez de solteiras praticamente desapareceram. Os juízes se viram de folga. Nenhum caso para julgar. Nenhum roubo, furto, estupro, homicídio ou desfalque. Os crimes simplesmente cessaram. Os conselhos municipais convocaram reuniões de emergência para decidir o que fazer com tantos policiais ociosos. Alguns demonstraram criatividade. Em vez de patrulhar jogos de futebol ou bares à noite, começaram a cantar nas igrejas. Esse reavivamento continuou a afetar o mundo perceptivelmente ao longo dos 40 anos seguintes, e seu impacto se espalhou por todos os países com conhecimento de língua inglesa, incluindo os Estados Unidos, o norte e o centro da Europa, a Índia, o Japão, a China, Coreia, Indonésia e América Latina. Estima-se que esse derramamento do Espírito Santo pode ter excedido qualquer despertamento espiritual anterior da história cristã, e ele deu origem a muitas das igrejas cristãs, dos ministérios e das organizações de caridade que continuam a prosperar nos dias de hoje. Aquilo que Deus fez no país de Gales e em outros reavivamentos ao longo da história empalidece em comparação com o que fará no futuro. Mas, enquanto continuarmos nos apegando a nossos pecados e nossas mágoas, enquanto continuarmos alimentando sentimentos de rancor e construindo muros em lugar de pontes em nossas igrejas e congregações,
esse derramamento não poderá acontecer. Em Obreiros Evangélicos, Ellen White admoestou: meus irmãos, deve haver um tipo de trabalho diferente daquele que vemos com frequência em nossas reuniões campais. Deve haver mais oração e choro, mais confissão dos pecados a Deus e uns aos outros. Que a indiferença acabe, que a prática de reclamar e apontar defeitos cesse, e que o tempo até aqui desperdiçado dessa maneira seja dedicado a orações de fé viva em prol do revigoramento da presença do Senhor. Que nos levantemos como um só homem e unidos peçamos a Deus que envie sua graça sobre a alma de seu povo, reavivando sua obra em nosso meio. Onde estão os homens como Evan Roberts hoje? Onde estão as mulheres dispostas a dar testemunho de arrependimento direto a Deus? É possível que a maior pergunta seja: onde estão as pessoas dispostas a humilhar o coração e seguir esse testemunho, caso ele seja dado hoje? Precisamos de um reavivamento completo. Necessitamos de um ministério convertido. O resultado da verdadeira humildade. A inspiração nos promete: não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que ele queria, nunca haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Não somos, porém, ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe ao poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir sua presença das reuniões de seu povo, caso eles, de coração rendido e contrito, confessem e afastem de si os seus pecados, reclamando com fé suas promessas. Imagine como seríamos cristãos diferentes hoje se, como igrejas, ministérios e líderes da obra de Deus, verdadeiramente permitíssemos que o Senhor sondasse nosso coração e quebrasse todo orgulho e egoísmo. O que poderia ter sido não seria apenas um sonho, mas realidade. O Espírito de Deus seria derramado e a obra terminaria. O tempo é curto, irmãos e irmãs. Devemos humilhar nosso coração como criancinhas perante o Senhor. Devemos nos reunir em união, deixando de lado os erros e suplicando pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida e igreja. Busquemos orientação divina, pois somos instruídos. Aqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. Você já sentiu que suas orações pedindo o Espírito Santo são em vão? Tenha fé. O derramamento está vindo. Logo, a fonte de glória que tem se acumulado para essa obra final da terceira mensagem angélica fluirá e derramará um dilúvio curador de influência celestial e luz acumulada pelo mundo inteiro. Nenhuma oração que fizemos por esse dom será perdida. Cada oração tem sido ouvida e está sendo somada para que logo a recompensa se espalhe. Mas devemos nos humilhar. Precisamos quebrar cada pedaço de orgulho a fim de receber esse grande presente. Devemos sondar nosso coração hoje. Devemos nos humilhar diante do trono de Deus. Devemos olhar para cima com fé e fervor simples e infantil e continuar ousando pedir mais.